Gravando, vamos lá. Mais uma partezinha aqui do nosso processo de entender essa periodização, né? Entender esse processo todo aí. Bom, na primeira aula, nós vimos uma etapa importante do processo, que é toda a organização do treinamento, né? Que é toda a logística, né? Toda a parte que envolve ali o entendimento dos processos que vão vir adiante, né? Oi, vocês estão me escutando? Que o meu aqui desativou. Tá escutando aí, Gabriela? Então tá ótimo. O meu aqui tá dando uns bugzinhos aqui no sistema. Bom, então como eu estava falando, né, nós tivemos uma primeira aula que a gente falou somente do período de pré-preparação, né, que é esse período pré-preparatório que está assinalado aqui, né, que para alguns autores, né, como é o caso do Tubino, eles colocam esse período pré-preparatório como uma parte necessária e importante no processo de treinamento dos indivíduos, né, na montagem, pelo menos, do treinamento dos indivíduos. E ele é formado por 3 fases, como a gente viu, que é a fase de anteprojeto, de diagnóstico e de planejamento. E o macrociclo em si, ele é formado por 3 partes principais, que é o período de preparação física, o período de competição e o período de transição. Então nós vamos ver hoje o que acontece nesses períodos, tá? E discutir aí o que vocês tiverem interesse dentro do âmbito de periodização. A aula hoje de manhã foi de alto nível de conversa, de discussão, com muita teoria, muitas colocações. Então vai depender de vocês aí o andamento da aula hoje, tá? Aí na semana que vem, volta com mais um monte de teorias de microciclo e mesociclo, tá bom? Bom, então, quando eu penso no período pré-preparatório, que é o que a gente fez na primeira semana de aula, no primeiro dia de aula, eu tenho aí, né, que é o plano de expectativa, que é criar o plano de expectativa, que é criar todo o plano de treinamento do indivíduo. Então, as 3 fases. O anteprojeto, né, que você tem aí o encontro com a realidade de todo o processo, né, do que vai acontecer, das tarefas que você tem que cumprir, dos objetivos que você tem a treinar, né? Você reúne as informações necessárias, você cria uma lista de prioridades a serem atingidas e você, então, traça linhas de ação, né? E essas linhas de ação, elas dão sequência com a segunda fase do período pré-preparatório, que é o diagnóstico, né? Onde você anteriormente já definiu lá no anteprojeto quais serão os exames, os testes, as avaliações que serão realizadas por médico, fisiologista, psicólogo, nutricionista, preparador físico, o que for. Então, lá no diagnóstico, que é a segunda fase, você realiza esses testes, né? Você realiza essas avaliações e chega a uma conclusão, né? Um diagnóstico técnico, tático, físico, né? Fisiológico, psicológico, médico no geral, que cada atleta apresenta, né? Ou com o seu aluno também você tem que fazer esses testes, né? Hoje de manhã eu estava conversando com os meninos, e eu falei que eu não monto uma periodização, eu não treino um aluno meu que é qualidade de vida, que é idoso, sem ter o diagnóstico de um cardiologista e de um ortopedista. Então eu preciso de um atestado médico de aptidão física do aparelho locomotor e do aparelho cardiovascular respiratório, né? Então, tendo isso em mãos, aí sim você vai para a terceira etapa do período pré-preparatório, né? Que ainda nem começou a treinar, você só está organizando todo o trabalho que vai ser desenvolvido, né? Aí a terceira etapa é o planejamento, ou seja, alguns autores hoje chamam de planejamento, alguns autores chamam de periodização, né? Enfim, acho que o conceito está meio equivocado, como a gente já conversou nisso, né? Então é aí que você monta o plano de treinamento do indivíduo, que a gente viu na aula passada, né? O macrociclo de trabalho, né? Então você tem um macrociclo de trabalho que é todo o aspecto geral do treinamento. Isso pode ser anual, né? Isso pode ser quadrimestral e isso pode ser semestral. Então depende de como você vai organizar
este macrociclo, né? Mas ele vai ser formado, então, pelas fases, né? O macrociclo vai ser formado pelo período de transição, pelo período de competição e pelo período de preparação física, né? Então, você prepara o indivíduo para o treinamento, né? Ou para a competição. E eu tenho uma fase que é chamada aqui, que a gente vai ver agora, fase básica, e eu tenho uma fase na sequência que é a fase específica, né? Então, o que eu faço nesse período de preparação física, né? Para que serve este período de preparação? Ou período preparatório? É o que está aí agora para você nesse slide, né? A montagem, né, do seu planejamento inteiro envolve pensar bastante nesse período preparatório. Porque é no período preparatório que você coloca o seu aluno, que você leva ele a uma condição de participar de uma competição. Ou, no caso de um aluno de saúde, que busca qualidade de vida, é o momento, o período preparatório, é o momento que você oferece ganhos para esse aluno, que você oferece evolução, que você promove condicionamento físico, que você resolve alguns problemas que ele apresenta, né? Aí vai chegar um momento que é o período de preparação, você promove o crescimento. Aí vai chegar um momento que é o período de competição, que você estabiliza isso que você ganhou. Tudo que você ganhou na preparação, o período de competição tem o objetivo de manter, de equalizar, de estruturar, de manter aquele objetivo que foi atingido fixo, para que o organismo possa entender que aquilo agora faz parte dele. Tá? Então, nesse período preparatório, você tem esse objetivo, você tem o objetivo de melhorar as capacidades dele, se for atleta, técnica, tática, física, fisiológica, psicológica, né? Todos os aspectos básicos do treinamento, básicos para aquela modalidade, você tem objetivo nesse ponto aqui, de preparação física, para levar esse indivíduo a essa condição, tá bom? E aí sim, com esse nível atingido, você permite que ele realize performances desejadas, tá? Ou em competição, ou na vida dele no dia a dia, beleza? E o período preparatório, como eu coloquei nesse rascunho aí para você, ó, de rosa, eu tenho a fase básica e a fase específica. Então a fase básica é o primeiro, né? A preparação geral, é a preparação básica, dos componentes básicos do treinamento, né? Força, resistência de força, velocidade, potência, mobilidade, flexibilidade, todos os aspectos básicos, cardio, melhorar VO2, melhorar a vascularização, é nesse ponto de preparação física básica que você faz isso, tá bom? E aí, você parte para a fase específica. Então, como o nome diz, ela é específica, cada modalidade vai ter uma ação diferente, né? Cada plano de treinamento que você montar, para cada aluno ou cada atleta, ela vai ter uma vertente diferente. Mas na preparação física específica, é onde você vai preparar e melhorar os aspectos técnicos, táticos, né, afinar os aspectos psicológicos e pelo menos manter os aspectos físicos, metabólicos, tá bom? Pelo menos manter. É nesse ponto em que ocorre um aumento da intensidade. No período de preparação física básica, o aluno, o atleta, ele não tem condição de participar de competição. Ele não tem condição física, ele não tem condicionamento para participar de uma competição. Se participar, o risco de lesão é alto. Tá bom? Agora, na fase específica, onde você inverte, antes de entrar na fase específica, você inverte a intensidade e o volume, a intensidade do treino passa a ser alta e o volume diminui, aí nesse momento de fase específica, o seu aluno ele já tem condição de participar de uma competição sem um risco muito grande de se machucar. Tá? E aí o que acontece? Foi até bacana na turma da manhã, que tem um atleta lá, né, do basquetebol, que é o Diego, e ele deu esse exemplo, né, eles estavam jogando basquete numa determinada competição lá, e eles jogando com uma equipe muito fraca, tradicionalmente muito fraca,
E ele falou, e eles perderam, né? Eles perderam, e aí foi todo mundo chateado pro vestiário, né? Nós perdemos e tudo, e o técnico falou assim, né? O preparador deles, o técnico falou assim, ei, calma, nós não estamos preocupados com essa derrota, não. Vocês vão atingir o ápice de vocês daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas é que vocês vão atingir o ápice. Daqui 2 semanas é que vocês vão ganhar. E aí vai jogar com um time que é melhor do que o deles, vamos falar assim, né? É superior tecnicamente. Ele falou assim, no próxima partida contra o fulano lá, se vocês não ganharem de 30 pontos de diferença, eu mudo meu nome. E não deu outra, né? Eles jogaram e ganharam com mais de 40 pontos de diferença, porque o treinador, ele sabia, tá, pessoal? Ele sabia que eles estavam na fase básica, fazendo a transição para específica. 2 semanas depois é que eles iam atingir o ápice de trabalho e manter isso no período de competição. Tá entendendo? Então, a manutenção, atingir o ápice, exige planejamento. Então, se eu pegar um indivíduo e pegar ele aqui, ó, nesse momento aqui de fase básica, e falar para ele assim, ó, agora você vai competir, não exija rendimento, porque ele não apresenta condição de competição. Ele ainda não chegou perto do ápice de rendimento dele, né? Então, a gente precisa planejar muito bem o treinamento para que isso aconteça. E o aluno, ele tem que ter ciência disso. Na fase básica, ele não apresenta condição de competir. Ah, vai ter uma corrida de 10K, eu vou participar. Professor, olha, você ainda está na fase básica da preparação física, não te recomendo participar dessa competição. Ah, vou participar, já fiz inscrição, vou participar, não sei o quê, não estou preocupado com o tempo. Então, faça um ritmo bem alto. Faça num pace bem alto, faça num ritmo bem lento, vai com calma, né? Porque 10K nesse período agora não é para você, 10K é para chegar daqui a 3 semanas, 4 semanas você chegar num ponto de disputar uma prova de 10K, e você está fazendo isso com 4 semanas de antecedência, então o risco de uma lesão, ele é alto, tá bom, pessoal? Então preocupar bastante com isso, tá? Quanto tempo dura uma fase básica? Quanto tempo dura uma fase específica? Depende de uma série de fatores, tá? No geral, você tem esse quadrinho aí, ó, de duração das fases. No macrociclo tradicional, não o macrociclo de meeting. O macrociclo de meeting, o período preparatório é curtinho. Eu abandono a parte básica, eu vou direto, começo com a específica. E o meu período de competição é longo. Já no macrociclo tradicional, eu tenho tempo para isso. Vou participar de 1 ou 2 competições importantes. Então eu tenho num ciclo anual 4, 5, até 6 meses de fase básica da preparação física. Tá? E a fase específica dura metade disso. Então, a fase básica é o dobro de tempo da fase específica, para você ver a importância de treinar os componentes gerais do treinamento, né? Então, grande parte dos autores trabalham dentro desta variável, tá bom? Dentro desse preceito aqui. Fase básica dura o dobro de tempo da específica, né? Então, eu tenho que treinar força, eu tenho que treinar velocidade, para depois eu treinar a junção das duas, a potência, a coordenação. Porque se eu treinar coordenação primeiro, depois eu vou treinar força, depois eu treino velocidade e movimento, eu perco a coordenação. Então, primeiro eu treino o fator básico, que é a força específica. Depois eu treino a velocidade de movimento. Aí sim eu treino a parte coordenativa de algumas modalidades. Tá? Se eu estiver pensando em montar um macrociclo semestral de 6 meses, a fase básica vai continuar durando o dobro da específica. Então, a básica vai durar de 2 a 2 meses e meio, dependendo da periodização, até 3 meses você vai conseguir colocar, enquanto 1 mês e meio vai ficar destinado à fase específica. Se eu estiver pensando no quadrimestral, já começa a equivaler as duas. Elas vão, assim, fase básica e específica, ficar entre 1 mês e meio a 2 meses de trabalho cada uma. Quando eu faço um quadrimestral, aí eu já tento uma equalização das duas. Não vou ter o dobro, porque se eu destinar tempo demais à básica, vai sobrar muito pouco tempo para a específica.
Muito pouco, vai sobrar 2 semanas, 3 no máximo. E é muito pouco para você chegar a desenvolver alguma coisa na fase específica. Então você precisa de pelo menos 1 mês e meio para você desenvolver aspectos específicos do treinamento. Agregar intensidade e colocar ele em condição de competir em alto nível. Tá bom? Então é um direcionamento aí que alguns autores colocam, tá? De duração das fases. Se você tiver mais ou menos nesse parâmetro aí, você está bem montando um treinamento de alguém. Tudo bem até aí? Lojinha, Pode falar. Fala, João. nesse caso aí, para um atleta que é fisiculturista, a a primeira opção aí, o primeiro quadrinho, tem como você voltar, por favor? Que Isso, exatamente. Para um fisiculturista, ele se encaixaria nesse tipo de preparação, de período? João, pelo que apesar do cara ter uma competição importante no ano, no máximo 2, que seria o campeonato regional e o nacional de fisiculturismo, apesar de ser isso, né, eles não trabalham dessa forma, tá? Apesar de ser assim, 1, 2 competições importantes ao ano e elas sempre bem próximas uma da outra, eles não trabalham desse jeito, eles trabalham com isso daqui, tá? Eles trabalham com macrociclo semestral. O macrociclo semestral ele tem uma vertente mais voltada a modalidades anaeróbicas, modalidades de força, modalidades de potência. Então, o que ele faz normalmente, tá? Ele destina ali 4 meses, 5 meses antes da competição para atingir o topo. Tá entendendo? Eles não ficam muito voltados treinando muitas coisas anteriormente, não. Apesar de treinar o ano inteiro, né, ele separa o ciclo dele em 2. Então, o que ele faz? Os que eu conheço, tá, João? Então, por exemplo, o, o Teles faz isso. Deixa eu pegar aqui. Então, algumas pessoas que eu conheço trabalham nessa vertente, tá? Então, se eu pegar aqui o ano inteiro, de janeiro a dezembro, vamos falar que a competição do cara vai ter uma competição aqui, que é a regional, e vai ter uma outra competição aqui, que é o campeonato nacional. Opa, que é o campeonato nacional, tá? Eu vou dividir essa periodização aqui em 2 partes. Então, quando chegar aqui no mês de julho, tá? De junho, na verdade, né? Vou finalizar uma parte do treinamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atingir um ápice de trabalho aqui e vou ter uma preparação física aqui. Então, o que ele vai treinar aqui? Todo o processo de hipertrofia. Ele não está preocupado com outra coisa. Ele vai preocupar com hipertrofia. Tá bom? Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter preparação. Apareceu aí para você o de vermelho aqui? Preparação, competição e transição? Alô? Pareceu, professor. Eu vou falar pelo chat porque meu telefone tá muito ruim, eu não consigo escutar você. Tá, mas você está vendo meu slide escrito aí, preparação, competição, transição e escrito hipertrofia, né? Porque eu não estou vendo aqui, me desconectaram. Trem. Foi Tô conseguindo desconectado. ver. Ok. Tá vendo aí? Então eu vou continuar aqui. Qualquer coisa você me fala. Então, nesses primeiros 6 meses aí que você está vendo de janeiro a junho, tá? Você vai fazer um trabalho de periodização desorganizado. É um planejamento, na verdade, que o único objetivo é a hipertrofia. Então ele vai crescer com hipertrofia até nesse ponto aqui, ó, de verde aí. Você consegue ver de verde? Então eu tenho aí um ponto de verde que é o máximo de trabalho que o cara vai fazer nesse momento, tá? Aí João, o que vai
acontecer, né? Ele pode fazer a transição como não fazer a transição. Essa transição ela pode durar 2 semanas só, uma semana e meia, em que ele vai cair um pouco o rendimento dele. E aí, a partir desse ponto, João, o que ele vai fazer? Ele vai ter 2 vertentes de trabalho aqui, né? Ele vai ter o período de competição novamente. Opa, foi mal aqui. Foi antes. Ele vai ter o período de competição novamente. Ficou muito riscado errado. Competição. Aqui. E no finalzinho é onde ele acaba, que é a transição, onde ele não está preocupado com mais nada. Então aqui é a competição. E o que eu vou ter aqui novamente? Preparação física. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o 7º mês, julho, agosto, setembro, outubro. Quando for novembro, dezembro, início de dezembro, que a gente está colocando as competições aí nesse patamar, ele vai fazer o quê? Ele vai estabilizar. Ele não vai ter mais objetivo de crescer. Ele não vai mais ter objetivo de aumentar a massa muscular. Ele vai ter objetivo de aumentar a massa muscular dele até outubro. Até outubro. 2 semanas antes do campeonato regional, 3 semanas antes, ele começa o processo dele de secagem. Então ele vai lá e hiperidrata, o cara joga 8 litros de água por dia no corpo dele, né? E os treinos dele vão diminuir de intensidade. Então o que ele vai fazer com o resultado dele aqui? Ele vai atingir o máximo no período de preparação que ele tem, e perceba que o crescimento já não é tão grande assim, já é um crescimento pequeno, e aí ele estabiliza durante o período de competição, e naturalmente depois ele cai, porque acabou a competição, não tem mais o que fazer. Mas ele vai ter o mês 7, o mês 8, o mês 9, o mês 10, são 4 meses no máximo de preparação física específica. Aí ele já não vai mais se preocupar com os componentes básicos. Ele não vai mais se preocupar em ganhar força, ele não vai mais se preocupar em ganhar resistência. Então no 7º, no 8º mês, 9º mês, ele vai ganhar muita massa muscular. No 10º mês, ele já não está mais preocupado em ganhar massa muscular. Agora ele já entra com um trabalho cardio muito forte, com o processo de hiperidratação, carbar, né? Ele vai carbando para crescer, e aí depois ele desidrata completamente na semana que antecede a competição regional ali. Aí o que vai acontecer do regional para o nacional vai depender muito do que ele, né, conseguir no regional. Se ele classificar para o nacional, né, ele tenta manter, depende do tempo destinado ali. Eu estou colocando 4 semanas. O que aconteceu no último campeonato foram 3 meses de espaço entre o regional e o nacional. Aí complica mais um pouquinho, né? Qual é o mês de aplicar o veneno? Vixe. Professor? Ó, pode falar, Gabriel. No caso, nessa parte da preparação e depois de junho, no caso, nessa parte da preparação, seria ele dar especificidade para algum músculo que não foi devidamente crescido, no caso, hipertrofiado mais, por exemplo, cresceu tudo, a gente fez um trabalho top, só que no caso, por exemplo, a dorsal dele não saiu bastante, não saiu. É isso mesmo. E essa parte da preparação antes do treino, antes da competição, seria... É específico. Ser mais específico, mais na dorsal e tal. Um trabalho mais específico. Né? Sim, então a preparação física geral, Gabriel, para ele crescer desordenado, sem se preocupar com nada, é só treinar para crescer, comer e crescer, é aqui, ó, tá? É aqui, é antes. A hora que chega no 7º, 8º, 9º mês, ele já começa a afinar o treinamento, é como se fosse uma parte específica do trabalho dele, que ele começa a ter trabalho mais isolado, né, é isso, treinos mais, como o João Vitor colocou aí, né, é o treino mais isolado, é um treino mais específico, posterior de coxa ainda está fraco, ênfase em posterior de coxa, né, é como você colocou, o dorsal não saiu como deveria sair, então faz um treino específico para dorsal, né, aí ele já não tem mais objetivo de ganhar aquela massa muscular que ele tinha. Mas isso, pessoal, é assim, eu estou passando aqui uma ideia geral de treinamento para fisiculturista em uma vertente, que é o processo de bulking. E aí, quando o que eles chamam de bulking é todo esse processo aqui. Chegou nesse ponto aqui, ele vai para o processo de cutting.
Então aqui ele tem o que eles chamam de bulking, e aqui o que eles chamam de cutting, quando ele chega aqui nesse 10º mês para cá, ó, até aqui na competição, né? Então aqui é o cutting dele, tá? Esse é o cutting, começa ali no 10º mês para a competição que vai ser no 11º mês, tá bom? Então é o cutting. Então o cara que vai fazer isso, começar com o bulking e fazer o cutting, é desse jeito que eu estou te falando. Tem uma outra vertente mais atual do treinamento de fisiculturismo, que eu ainda não estudei ela a fundo, que alguns colegas estão fazendo, e fora daqui grandes atletas estão fazendo, é um outro processo que não envolve o bulking, que envolve o bulking e o cutting simultâneos, que é chamado de curling. É uma metodologia de treinamento de fisiculturistas que envolve 2 semanas de bulking e 1 semana de cutting. O bulking é o crescimento. O cutting é a secada. Então o cara que faz o bulking, ele vem com um bulking sujo, aí ele faz um bulking lento e limpo, aí ele vem e faz o cutting, seca geral. Esse é o tradicionalzão. As metodologias antigas de Schwarzenegger, de Ronnie Coleman, para trás, aí tudo era desse jeito, bulking, cutting. Agora, os caras estão trabalhando numa nova variável, que é o curling. Curling, escreve assim, ó. Curling. Depois vocês dão uma lida nisso. Curling, tá bom? Apaguei tudo que eu escrevi, sem querer, pessoal. Vou deixar do jeito que tá aí. Apagou para vocês aí também, né? Até agora não. Não. Eu acho que se eu não. mexer aqui vai apagar, porque ele tá com um delay aqui na transmissão. Eu vou deixar aqui então e vou discutindo aqui, a hora que apagar eu tento escrever de novo para vocês. Mas o curling, pessoal, o que acontece? É um misto. É como se eu estivesse pensando aqui para vocês. O que eu estou explicando é uma periodização linear. Então ele vai crescendo, bulking, 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 cutting e acaba. Competiu, acabou. É a periodização linear. E o cara que está fazendo curling hoje é uma periodização ondulatória. Então ele cresce, seca, cresce, seca, cresce, seca. E aí ele consegue ser muito mais específico. Ele não tem uma fase básica de preparação. Ele vai para específica direto. Mas isso é para atletas já de ponta. Né? Isso é para atletas já de ponta, que tem essa periodização bem mais organizada nesse sentido, tá bom? Então ele vai fazendo isso, bulking, 2, 3 semanas de bulking, 1 semana de cutting, 2, 3 semanas de bulking, 1 semana de cutting. O cara faz lá 1 mês de bulking, 1 semana de cutting. Então o cara não fica, ele não tem aquele bulking sujo, que eles chamam. O cara não vai ficar comendo McDonald's, o cara não vai ficar comendo sorvete, pizza, não. O cara come de maneira organizada, carboidratos de qualidade, tá? Cresce ordenadamente, sem muito acúmulo de gordura, porém muito hidratado. Aí ele faz um cutting, dá uma secadinha, dá uma desidratada, queima um pouco de gordura. Aí ele vai lá e cresce de novo de forma ordenada, aí vai lá e dá outra secadinha. E ele vai fazendo isso até chegar no momento de competição. É o que eu tenho lido no fisiculturismo, e eu não sou tão estudioso assim no fisiculturismo, tá? Eu estudo musculação, treinamento de força, mas eu não estudo performance esportiva de fisiculturista. Leio por curiosidade, porque eu gosto de assistir, mas é o que eu tenho visto, tá certo? Esse é o tipo de trabalho que eu tenho visto. Eu estou esperando ansiosamente receber o livro do professor Belmiro Salles, que acabou de lançar. Ainda está sendo impresso. Amanhã que ele vai autografar meu livro ainda, e eu vou receber ele só no dia 9 de setembro para frente. E esse livro dele trata da musculação, treinamento da prática à teoria, né? da parte de fitness até a performance. Então ele fala isso pra gente, né? Então vamos esperar o livro dele, porque eu quero ler ele de imediato, numa sentada, para ver quais são as atualidades que ele coloca ali. Eu tô achando que, pelo que eu li, eu vou me decepcionar com o livro. Ele fez uma propaganda X e eu tô achando que eu vou me decepcionar com o livro pelo que eu li nas redes sociais. Mas
porque eu estava esperando uma outra coisa, não porque o livro vai ser ruim, porque eu estava esperando uma outra coisa, eu estava esperando justamente essa abordagem mais competitiva, porque ele treina atletas para o fisiculturismo. Então eu estava esperando isso, e pelo que eu li do pessoal comentando, parece que vai ser uma coisa mais graduação, sabe? Vai ser uma coisa mais do que a gente discute aqui, um trabalhinho, o que é método X, o que é método Y, para que serve, quando usar, com quem usar, que é coisas que eu dou em aula para vocês, né? Que isso aí não é segredo para ninguém. Então eu estou esperando e aguardando. Você entendeu, João Victor? Então depende. Como que você vai fazer? E ainda tem alguns fisiculturistas, cara, que estão fazendo uma periodização reversa. Eu acho que sem ser a semana que vem, na outra, eu vou falar para vocês disso. O que é periodização linear, o que é periodização linear. Ó, sumiu aí o texto, eu acho, para vocês, né? O que é uma periodização linear, o que é uma periodização ondulatória e o que é uma periodização reversa. A reversa ou inversa, ou periodização invertida, é justamente o que, João Victor? O cara, em vez de começar com volume alto e intensidade baixa, ele começa ao contrário. Ele começa com intensidade alta, volume baixo, e ele vai invertendo o processo. É como se ele fizesse uma linear, só que invertida. Ele começa alto e diminui. Então aí eu vou falar o que é, para que serve, quando usar, por que usar, com quem usar. Tá? O básico. Se vai funcionar, mesmo eu falando com quem usar, quando usar, se você aplicar, mesmo assim pode não dar certo. Porque a periodização ela envolve muito a relação do profissional, tá entendendo? Então envolve muito a minha presença, porque senão pode não dar certo algumas coisas, tá bom? Então no geral é isso, tá? Aí vai depender muito de alguns outros aspectos para responder ao Igor, né? Qual é o mês de aplicar os venenos, né? Igor, tem trabalhos que mostram pra gente que esses venenos eles são placebo, que eles não funcionam, né? Caiu? Não deu? Parou aonde aí? Até onde vocês me escutaram? O que eu estava falando? Acho que caiu foi só a dele, então ele pediu para você repetir. Da reversa, né? Ou inversa, certo, João? Então eu tenho periodizações, né? Eu tenho periodizações lineares, que eu começo com volume alto, intensidade baixa, vai fazendo o processo, né, de troca, então eu vou crescendo a intensidade, baixando o volume. Eu tenho uma progressão com isso, de rendimento. Eu tenho a periodização ondulatória, que eu vou fazendo a ondulação entre volume e intensidade, tá? Ao longo de toda a periodização. Professor, pode essa ser... é para iniciantes ou quem é treinado? Desculpa, como que é? A periodização reversa falou que o volume, porque a gente falou que o volume maior já começa com o volume maior. Isso é para pessoas... Treinado. Ah, treinado. Tá? Estou falando de pessoas treinadas, né? Isso é para atleta. Aí eu te falasse quando a gente for dar aula, eu vou te colocar os exemplos do que você pode fazer usando com pessoas iniciantes. Aí você vai entender como é que funciona lá. Mas primeiro eu vou fazer a teoria de todas para que você entenda certinho e não passe uma etapa na frente aqui. Eu posso fazer ondulação, né? Ondulação ao longo do macrociclo, eu posso fazer ondulação na semana, eu posso fazer ondulação no microciclo, né? No mesociclo e no microciclo. E João, eu posso fazer a inversa, né? Ou alguns chamam de reversa, porque ela é o contrário, né? Que seria começar com intensidade alta e com volume baixo e aumentar o volume no final e diminuir a intensidade, tá? Eu vejo alguns fazendo a inversa com fisiculturismo, tá? Por exemplo, um que já fez isso e colocou nas redes sociais, inclusive, foi o professor lá da Universidade Federal do Maranhão, cara, Cristiano Bertoldo. O professor Cristiano Bertoldo, ele já fez isso com algumas atletas femininas dele lá do fisiculturismo, lá no Maranhão. Ele começa, são atletas, já começa com intensidade alta, fez só uma transiçãozinha para recuperar o organismo, já começa com intensidade alta, um volume baixo, o cara vai fazendo a inversão. Quando chega na competição, o cara está com volume alto de treino, uma intensidade que representa cerca de 30% e 40% da capacidade máxima do indivíduo, de um RM do indivíduo, entendeu? Intensidade baixa mesmo, 30% a 40%. Ele evita lesão, mas aí ele usa outros métodos também para intensificar, né? E evitar a lesão, já que ele baixa a sobrecarga, ele usa, por exemplo, métodos de oclusão parcial vascular,
de oclusão vascular parcial, né? Tipo Katsu Treino. Ele usa isso com as atletas dele, principalmente nos momentos em que ela está preparando para subir ao palco, né? Então, naquela semana de secagem, que o cara já está desidratado, comendo desordenadamente para baixa caloria, para não engordar, então ele não vai aplicar carga alta de treino nas semanas que antecede isso. E o cara desidratado. Aí ele abaixa o volume, abaixa a intensidade do treino das atletas, aumenta o volume ou intensifica, né, com volume com métodos, e ele tem resultados positivos. As atletas dele são campeãs em tudo quanto é competição que entra. Né? Barbudão, segue ele no Instagram, Cristiano Bertoldo, tá? Na Universidade Federal do Maranhão, baixinho, o cara é top, crânio, sabe muito de treinamento. Então pode seguir o cara. Cursos muito bons, tá? Parceirão do Belmiro Salles, né? Parceirão desses caras todos aí, tá certo? Agora, Igor, aplicar os venenos, cara, é uma coisa muito individual, né? Isso aí não dá para você generalizar, mas se o cara precisa ganhar massa muscular, ele vai aplicar o veneno quando ele precisa ganhar massa muscular, e não quando ele está chegando no momento de competição. Então, no início do trabalho, quando ele está com intensidade alta de treino, quando ele está com volume significativo de treino, comendo adequadamente, com bastante carboidrato e proteína, para que ele tenha síntese proteica e aproveitar o veneno que ele está tomando, e esse é o momento que ele vai tomar. Não é a hora que ele estiver chegando perto da competição. Né? Agora, qual que é o veneno que ele vai tomar, né? Aí tem muita discussão, né? Tem muita discussão. Por exemplo, só para finalizar essa parte, por exemplo, deixa eu pegar aqui um oxandrolona, que é muito usado, né? Principalmente homens acima de 40 anos e mulheres usando oxandrolona. Qual que é a promessa da oxandrolona? Que a oxandrolona, ela promove um ganho de massa muscular, ela promove aumento da força, ela promove redução do percentual de gordura, né? E aí, o que os trabalhos têm mostrado para a gente? Que a oxandrolona, ela realmente faz tudo isso, mas no momento que você está tomando. A hora que você parou de tomar, aquele ganho de massa muscular e força que você teve no período que estava fazendo uso do medicamento, ele se perde. E os trabalhos mostram também, aí tem uma vantagem, aí os trabalhos mostram também que mesmo após o ciclo da oxandrolona, quem parou de tomar, continua treinando e comendo adequadamente, o percentual de gordura não volta ao que estava antes, né? Então talvez seja um efeito benéfico da oxandrolona, mas o efeito de aumento de força e de massa muscular, os trabalhos têm mostrado para a gente que não está tendo tanta eficiência. Então beleza, eu ganho massa muscular e força durante o momento que eu estou tomando oxandrolona. E aí, Igor, você vai tomar oxandrolona pro resto da vida? Não tem médico que vai passar isso pro seu resto da vida. Pra você tomar o tempo inteiro. Então a gente tem que saber, né, entender que o uso de, saber entender e aceitar que o uso de uma substância química dessa qualquer, o uso de um recurso ergogênico qualquer, ele precisa ser indicado, prescrito e controlado por um profissional que entende da área. E não é o maromba lá da academia que vai me fazer isso. Quem vai fazer isso é um médico endocrinologista, um médico que entende de endocrinologia, metabologia e esporte. Um cara que sabe o que é musculação, um cara que sabe o que é um fisiculturismo, né? Então você tem que seguir esse, né? Aí tem um cara que entende muito disso, é personal trainer, o cara é farmacêutico bioquímico, o cara é médico endocrinologista, sei lá mais o que esse cara é, que é o Dudu Alush, né? O cara tem um Instagram também e ele mete o cacete nos treinos lá que os caras estão fazendo lá, os caras tomando hormônio e tal, e fala, vai fazendo a merda que você tá fazendo. O cara dá na cara dos marombeiros que manda mensagem para ele lá, entendeu? E ele fala muito sobre isso, sobre o uso de hormônio, sobre qual hormônio, por momento, para mulheres, para homem. O cara tem umas lives incríveis aí. Se alguém não segue ele, né? Dudu Alush. Deixa eu escrever aqui para você. Dudu Alush. Acho que é assim. E meu trem tá travando demais aqui hoje, cara. Que é isso? Acho que é assim que escreve o nome dele, tá? Mas nenhum deles, tá bom? Nenhum deles fala que a periodização ela não é indicada, tá? Todos eles trabalham nessa verdade da periodização, tá bom? De manhã a gente teve até uma discussão sobre isso, né? Porque Dudu, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Alush, é isso mesmo, Alush, tá? É esse aqui, ó, tá bom?
De manhã a gente teve até uma nutricionista, professor, e agora ele é endócrino, se não me engano já, ou está fazendo medicina, endocrinologia e tal. Tá certo? Esse carinha aí, tá? Dudu Alush, não sei se dá para vocês verem aí. É isso que eu escrevi aí, escreve Dudu Alush no Instagram, vai aparecer. E a gente teve até uma discussão de manhã, né, sobre essa questão da periodização, sobre o que fazer e o que não fazer na periodização, nessas etapas, porque algum aluno lá, agora não me recordo quem, falou assim, Bordinha, eu fiz um curso, assisti um curso do Paulo Gentil. O Paulo Gentil falou que a periodização, ela não tem melhoria significativa, né, nos resultados. Mais ou menos isso que ele falou lá, tá? Não sei as palavras exatas que o aluno usou. E também não sei, né, essa foi a interpretação dele, eu não sei como que o Paulo Gentil colocou, né, mas ele colocou assim que fazer um treinamento periodizado não promove melhora significativa. Aí, uma pessoa que não entende tanto, né, do português, ou de um artigo científico, ou de uma frase desse nível, né, do professor Paulo Gentil, pode entender errado e falar, o Paulo Gentil não sabe de nada, né? Ele falou assim, vamos supor que essa tenha sido a fala do Paulo Gentil, hein? Fazer um treino periodizado não tem melhora significativa em relação a um treino não periodizado. Ele não falou, gente, que a periodização não serve para nada. Ele falou que, estatisticamente, o resultado que você consegue com uma periodização e o resultado que você consegue sem a periodização, eles são iguais matematicamente. Semelhantes matematicamente, ou seja, é um pouquinho acima do outro. A diferença entre periodizar e não periodizar é mínima. Estatisticamente, isso não é significativo. Em nenhum momento nessa fala, nessa frase, o Paulo Gentil, se foi ele mesmo que falou e desse jeito, está entendendo a minha colocação, né? Principalmente porque essa aula está gravada. Depois alguém pega só esse recorte da aula aqui e manda para o Paulo Gentil. Aí o cara vem me sabotar de novo aqui. Então, ele em nenhum momento falou que fazer um treino periodizado não serve para nada. Ele falou que não tem diferença significativa em não fazer um treino periodizado. Você entendeu a diferença das falas? Aí eu te pergunto, você é personal trainer, né? Ou você vai ser meu aluno de personal? Você vai ser meu aluno de personal. Você é sedentário, você tem sobrepeso, não come bem, e você vai treinar comigo, tá bom? Eu vou montar o treino para você. Aí, eu chego hoje e falo assim, vamos ver o que a gente vai treinar hoje. Você tá bem? Tô bem, tô bem. Não, vamos fazer então hoje... Cara, eu vi um treino bacana esse fim de semana, nós vamos fazer ele. Aí eu faço o treino com você, pô, que treino nem pesado e tal. Empolga, gasta caloria, gasta energia, vai embora para casa suado e cansado. Aí no outro dia você chega, e aí, o que é hoje? Aí eu falo, cara, eu não dormi direito, velho, não tô muito bem hoje não, tal. Fala o seguinte, sobe na esteira aí, faz 30 minutos, que daqui eu vou pensar no seu treino. Aí na sexta-feira você vem fazer aula comigo e fala, cara, vamos fazer um treino hoje rapidão de 30 minutos, porque os colegas estão tudo indo pro boteco tomar uma cerveja e eu tô seco para tomar uma gelada que tá muito quente. Então vamos fazer um treinão rápido aqui, tá? Um HIIT. Hoje é HIIT. Você vai ver, o cara sai dolorido e tal. E aí esse cara vai embora, aquela coisa assim, ó, hoje é um treino tal, no outro dia ele não sabe o que faz, no outro dia ele tá de mau humor, se me ferra todo, no outro dia ele tá de bom humor, tá bonzinho, faz um treininho à toa comigo, o cara vai ter resultado. Porque ele é sedentário, tá com sobrepeso, qualquer porcaria de treino que você fizer, o cara vai ter resultado. Lembra da treinabilidade, quanto menos treinado, qualquer coisa que você fizer, explode de resultado. Ou você vai fazer um treino comigo e eu vou montar o treino para você, independente do meu humor, da minha questão financeira, psicológica, emocional, o que for, eu já te passei o treino com antecedência. Peçanha, seu treino vai ser assim, ó. Essa semana nós vamos trabalhar com o objetivo de resistência geral, resistência muscular geral. Na próxima semana, Thiago, nós vamos fazer um treino de resistência de força. Na outra semana é a parte ápice, é o ápice do seu treinamento para este mesociclo que nós vamos fazer um treino de força. Serão treinos mais curtos, mais intensos, tá bom?
Então precisa que você durma bem, coma bem. Aí na última semana a gente vai ter uma aliviada novamente. Olha só o gráfico que eu construí para você. Tá aqui a sua planilha de periodização, tá? Tá aqui sua planilha de periodização. Tiago, dá uma olhada aqui, Tiago. Ó, vou te mostrar a sua planilha de periodização. Vê se você entende aqui o planejamento que eu estou fazendo para você. Eu não vou nem falar de periodização, nem nada. O cara não entende nada disso. Tiago, vê se você consegue entender aqui, Tiago. Ó, vem aqui, dá uma olhada aqui, ó. Aqui é a sua parte de identificação, tá, Tiago? Dá uma olhada aqui ó, na planilha de corrida que eu montei para você aqui, ó, Tiago. Nessas 10 primeiras semanas, Tiago, tá aqui, a nossa planilha de periodização vai ser o seguinte, ó. A primeira semana, você vai fazer treino comigo 3 vezes por semana, né, Tiago? Então, a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Agora, Tiago, agora que a gente vai chegando nisso aqui, você vai estar correndo 5K, beleza. Você fica, mas eu sou sedentário com sobrepeso. 10 semanas de treino, 2 meses e meio, você vai estar correndo 5K, fica tranquilo. Terça-feira, Thiago, é só musculação, tá aqui, ó, tá vendo? Quarta-feira tá aqui o treino de corrida. Quinta-feira, Thiago, musculação de novo. Sexta-feira, corrida. Sábado, Thiago, ó, musculação de novo, sábado. E domingo, ó, o que eu fiz para você, ó, 30 minutos de caminhada. Eu quero que você vá gastar calorias, você tá com sobrepeso, tá? Então eu preciso que você faça uma caminhadinha de domingo. Então tá aí a sua planilha de corrida. O que é uma caminhada? Isso aqui eu fiz para um aluno meu, eu tirei o nome ali porque eu mostro essa planilha que eu fiz uma cópia dela, tá? Aí eu tirei o nome para não apresentar o nome para ninguém aí. Então tá aqui. Aí, o Peçanha, eu tô te mostrando uma planilha, tem aí todas as legendas, eu vou te mandar isso por seu WhatsApp, ou por e-mail, ou por Telegram, qual rede social você preferir, tá bom? Ou eu posso também te oferecer isso impresso, você não precisa nem gastar tinta da sua impressora nem nada, eu vou te entregar tudo isso organizadinho, e a cada dia eu vou te lembrar por WhatsApp o que você tem que fazer. Ô Peçanha, me responde uma coisa, cara. Qual profissional gerou mais credibilidade para você? O cara que é seu chegado, que todo dia monta um treino qualquer, depende do ânimo, ou um cara que mesmo sabendo que todo esse planejamento aqui não vai gerar tanta diferença, ele vende um processo de cuidado, ele vende dedicação para você. Ele vende confiança para você. E tá aqui os treinos de musculação que tá ali terça, quinta, tá aqui, ó. Tá aqui segunda, quinta, o treino dele vai ser tal, o método bisete, trisete, o exercício, quantas séries, repetições, carga alta, moderada, tal e tal e tal. Tá aqui, tá tudo aqui. Planejamento geral dele tá aqui. Planejamento geral dele tá aqui. Então, que dia que tem objetivo, resistência muscular, musculação, cardio, vai ter? Tem. Tem 3 vezes? Não, não tem cardio. Tem força? Não tem cardio. Então, é o mesociclo dele aí, ó. Qual que é o mesociclo que eu montei para ele? Tá aí o mesociclo. Tá escrito aí, ó, mesociclo. Tá vendo aí? Segunda-feira até sábado. Da outra semana, segunda-feira até sábado. De dia 16 ao dia 21, dia 23 ao dia 28. Tá ali o mesociclo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Tem musculação? Tem. Resistência muscular localizada. Percepção subjetiva de esforço, moderado. Eu deixei a escala de percepção subjetiva de esforço Borg aí do lado, para ele saber o que é moderado. Eu mando isso para ele. Tanto meu aluno presencial como de consultoria online, eu entrego isso aí para o cara. Mastigadinho para ele. Dias de treino, segunda a sexta. Tempo por dia, 90 minutos. Modelo de microciclo, ABC. Aí eu vou lá para o ABC dele, tá aqui o ABC dele. Sessões de treino, ABC, ABC. Na próxima semana, ABC, e aí vai. Tiago, me responde, Tiago. Qual profissional que você prefere? 1 milhão de vezes Você mais vai pagar, esse aí, cara. do que Você o vai outro pagar. Nossa, mas você paga com gosto. Você paga com gosto. Do que um cara que faz um negócio meia boca. Vamos fazer isso aqui hoje. Inventa na hora. Você entendeu? Por mais que você tenha, Thiago, decorado o treino do aluno na sua cabeça, que eu decoro o treino do meu aluno antes, eu vou dar aula presencial para ele, antes dele chegar, eu tô lá no meu celular, não tô olhando rede social não, cara. Eu tô lá no meu celular decorando, tentando decorar o treino dele.
tentando decorar. E aí eu ponho meu celular no modo avião, mostro para ele, ó, meu celular está no modo avião, eu vou usar porque o seu treino está aqui. Pego o treino, viro o celular na horizontal e mostro. Hoje nós vamos ter isso, 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 isso e isso. Tá ok? Então, eu não estou decorando tudo aqui, eu vou pegar o celular de vez em quando para a gente olhar aqui o que é que eu tenho que fazer com você, tá ok? Então, de início, nós temos isso, isso e isso. Vamos lá? Guarda o celular no bolso. O cara sabe que está organizado, o cara sabe que está planejado, ele não tem preocupação. Professor, Pode falar. eu não vou generalizar, não. Eu acho pô, que nossa, aprendi, mas muito mesmo. Peraí, Thiago, eu não tô te escutando, tá Vejo cortando o áudio aqui, peraí. Não te escutei nada. Peraí um pouquinho. Tá cortando muito seu áudio. tá dando pra ouvir? Aí, vai lá. Repete aí, por favor. Eu não estou generalizando, mas eu acho que são pouquíssimos profissionais organizados, pouquíssimos mesmo. Poucos profissionais Vejo que fazem na isso? academia isso. Ah, certeza, Thiago. Certeza. Eu tenho certeza que são poucos profissionais que fazem isso. Eu tenho certeza. E muito culpa do profissional, porque é um conteúdo complexo, montar uma periodização não é fácil, dá trabalho, você tem que estudar o tempo inteiro sobre isso, você vai errar. Eu acabei de errar com um aluno meu de consultoria online, cara. Eu acabei de errar. Era para o cara ter 30% mais de resultado, mas eu errei. Eu sei onde eu errei, entendeu? Mas eu falei para ele, cara, eu errei, por isso que você não atingiu o resultado. Não, eu não falei nada para ele. Eu não preciso falar para ele. Ele quer qualidade de vida. Só que da agora para frente eu vou oferecer um pouco mais de resultado para ele. Tá entendendo? Porque eu consigo, porque eu já sei onde eu errei. Então não é fácil você montar. E aí o que acontece com grande parte dos profissionais que não estudam, que não dedicam, né? O que eles fazem? Eles começam a achar que isso não tem validade. E aí pega um professor de nome, né, como Paulo Gentil, e tem alguns outros que falam que periodização não serve para nada, e aí o Paulo Gentil pega e coloca assim, periodizar e não periodizar, periodizar tem uma diferença, não tem diferença significativa. Aí o que o cara faz? Generaliza. Tá vendo? Periodizar não serve para nada. Para quê? Para massagear o próprio ego, né? Para ele achar que ele tá certo o resto da vida. E ele não muda. E acaba levando um serviço de péssima qualidade para clientes. Agora, atleta, meu amigo, se não periodizar, não chega em lugar nenhum, não. Porque o cara já está em alto nível. Borginho, Então, se ele não organizar passo a passo, ele não vai evoluir. Fala aí, Igor. Vixe, acho que o meu trem travou de novo aqui. Pessoal, se estiver me escutando, eu vou sair da sala aqui e vou entrar de novo para ver se melhora a minha conexão, tá bom? Alisson, vou copiar sua pergunta aqui e colocar de novo aqui, porque eu não sei se eu vou perder ela, tá? O alunos menos motivados não levará tão a sério o treino, diminui o resultado do aluno. Já comento, tá, Alisson? Deixa eu desconectar aqui, conectar.
Pessoal, vocês estão aí ainda? Eu acho que a minha internet ela tá aqui caindo demais. Ou quantidade tá, beleza aqui. Ali, que o menino está no iPad assistindo filme, a esposa está assistindo filme, então pode ser que atrapalhe um pouco, tá? Estão me escutando? Alô, alô, estão me escutando? Gente, eu não sei nem onde entra no bate-papo aqui. Tá escutando, então tá ótimo. Sim. Sim, tá melhor. Escutando sim, baixinho. Beleza, então, tá ótimo. Então, Alisson, pode repetir aí a pergunta, por favor, que eu copiei ela ali, agora apaguei, entrei no celular, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar bate-papo aqui. Ah, tá aqui, bate-papo. Alisson, se você puder repetir a pergunta aí, cara. Tá? Pode, então, eu tenho uma dúvida. A gente estava falando sobre periodização de atleta e tudo mais. Legal. Mas se eu tenho um aluno, por exemplo, que ele não é atleta, mas ele quer um objetivo diferente, quer um bem-estar, uma qualidade de vida. Ele quer brincar com o filho dele no final de semana, quer passear com o cachorro, quer dar aquela caminhada sem fadigar tanto. Seria interessante ou seria essencial uma periodização de treino para essa pessoa? É isso que eu coloquei agora, Igor. Entendeu? O cara pode ter o pior dos piores objetivos na vida dele. Sabe? Ele pode, vamos pensar assim, ele pode chegar para você e falar que não quer nada, ele só quer isso. Mas se você der o plus, se você souber cativar, criar empatia, aumentar o seu relacionamento, você cria mais credibilidade. Entendeu? Então, se o seu objetivo é ganhar um aluno, fidelizar esse aluno, para que você possa ter ali anos recebendo o dinheiro dele, prestando o seu serviço, é isso que você tem que pensar em fazer. Tá? Porque é nesse momento Entendi. que aí. Então é o que eu falei. Algo a mais. Precisa periodizar o treino de um sedentário desse para ele atingir um bom nível de condicionamento físico? Não preciso. Tá? Não preciso. Eu vou ter o mesmo resultado sem periodização. Agora, se eu periodizar, organizar o treino dele. Peraí, deixa eu mudar aqui, que agora eu acho que o outro conectou aqui, gente. Eu vou ganhar um pouco a mais nesse sentido? Vou, entendeu? Eu vou ganhar mais, então... Estão me vendo aí? Continuam me vendo aí? Deixa eu fechar a câmera desse aqui. Então tá, deixa eu desligar o celular aqui, que eu não gosto de mexer no celular. Então, Igor, nesse sentido, agora eu tenho que pôr o outro microfone. Trem bagunçado, quinta-feira, que não vira sexta. Então, Igor, se você pensa em organizar melhor o treino desse aluno, né, e mostrar esse tipo de trabalho para ele, você vai criar muito mais credibilidade. Vamos pensar numa colocação aqui, um exemplo para você. Você vai numa oficina, você vai levar o seu carro lá para arrumar. O seu carro pifou a bateria, pifou a bobina, pifou aquele negócio que carrega a própria bateria do carro, o alternador pifou. O alternador estragou, a bateria descarregou e você não está conseguindo dar partida no seu carro. Aí você leva o seu carro lá para a oficina. Vamos falar que você leva o seu carro lá para a concessionária. Né? Aí você chega lá e fala o que aconteceu. O cara, não, mas isso aí é muito simples. Você só está com um problema na sua bateria e o seu alternador está queimado. Né? Então nós precisamos trocar o alternador e trocar a sua bateria novamente, aí, porque a sua bateria descarregou. Te indico trocar a bateria, ela já tem 1 ano. Tal. E aí você fala assim, tudo bem, faz o serviço para mim e tal.
Aí ele falou assim, ó, demora uma hora para fazer o seu serviço aqui, para trocar o alternador e tal, você pode buscar ele daqui 3 horas? Porque a gente está com o carro aqui na frente, no elevador e tal. O que você vai falar? Ah, tudo bem, eu só quero meu carro arrumado e tal. Aí você volta, o seu carro foi trocado a bateria, trocado o alternador, e o cara ainda lavou o seu carro, aspirou o seu carro, pegou todas as coisas que estavam dentro e organizou numa sacolinha para você. Qual que você vai preferir? O carro todo sujo, só com a bateria trocada, ou o carro sujo, lavadinho, organizado, com a bateria trocada, funcionando e tudo mais? Você entendeu o que é o plus? Aí o cara ainda vira e fala para você assim, olha, você está com uma lâmpada de freio queimada, você gostaria de trocar ela aqui? Nós fizemos toda a fiscalização eletrônica do seu carro aqui, você está com uma lâmpada de freio queimada e um farolete queimado. Aí você fala, não, então troca para mim, porque eu não sabia. Eu não fico olhando para o farol do meu carro, nem para o freio do meu carro. Se ninguém me avisar, né? Aí o cara vai e troca tudo. Então o cara fez o que você pediu para fazer, lavou o seu carro para você e ainda te avisou que tinha uma lâmpada queimada. Então o que vai acontecer? Você vai ficar muito mais satisfeito com aquele serviço, né, que você pediu para fazer uma coisa e o cara te ofereceu ainda mais. Vocês estão me escutando ainda? Estou perdido agora com esse trem aqui, gente. Sim, eu estou escutando. Sim, Estamos escutando aí. tranquilo. Deu Beleza. entendendo, mestre, tô entendendo. Então é isso, cara. É o que você vai oferecer para o seu aluno, né? É o que você vai oferecer para o seu aluno, tá? Agora, você não precisa ficar oferecendo trem demais, não. Você vai cobrar pelo seu trabalho. Só que você tem coisas que você pode oferecer. Por exemplo, se você falar assim, Bordinho, eu quero te contratar para ser meu personal, eu não vou te cobrar a primeira aula, Igor. Eu não vou te cobrar a segunda aula. Você vai ter uma semana de aula comigo para eu te conhecer, para eu te avaliar fisicamente e você me conhecer. E aí, no final de uma semana, Igor, você vai falar assim, eu quero ou eu não quero. Ah, Bordinho, não era aquilo que eu achava. Pior que eu já paguei o plano todo para ele. Então, em vez de falar assim, eu vou te devolver o dinheiro e ficar aquela relação sem graça, eu falo assim, ó, eu vou te dar uma semana, depois de uma semana de aula, me conhecendo e eu te conhecendo, vou fazendo todas as anotações. Daqui uma semana, se você quiser, dia tal, o horário tá seu, tá reservado. Se você não quiser, você me avisa que eu passo o horário para outra pessoa. Aí a pessoa vem, eu tive algum problema aqui, eu não vou, eu já sei, não gostou de mim, não criou empatia, não teve ligação, não criou vínculo. Talvez isso, entendeu? Então tem muitas coisas que você pode fazer. Então eu posso te dar uma semana de aula. Você vai fazer aula segunda, quarta e sexta comigo? Então eu vou te dar aula segunda, quarta e sexta no horário da sua aula para você me conhecer, eu te conhecer e a gente vai gerando essa relação. Entendeu? Ah, mas você está dando 3 aulas de graça para o aluno? Se você pensar que eu estou dando 3 aulas de graça para o aluno, beleza, eu estou pensando que eu estou criando um vínculo para 3 anos de treinamento. Dentro de 3 anos de treinamento, o que vão ser 3 aulas? Entende? Então essa é a verdade hoje do personal trainer. Se você continuar vendendo aula, você não cria credibilidade e fidelidade. Você vai ter rotatividade de aluno demais. Se você gera empatia e cria relacionamento com o seu aluno, se você cria relacionamento com o seu aluno, você tem um aluno fiel. Você tem um aluno fiel. Entende? Eu tenho uma lanchonete que quando eu quero comer um sanduíche, que é uma vez por mês, que eu quero um sanduíche com hambúrguer, com bacon, com salsicha, com ovo e tudo mais, eu vou nessa lanchonete. O cara sabe, e é um sabadinho à noite, o cara sabe que a hora que eu chego lá, eu quero tomar uma Heineken gelada antes do meu sanduíche. Aí eu peço uma Heineken e peço o sanduíche para ele. Aí ele traz a Heineken para mim gelada, ele já sabe o jeito que eu gosto de tomar. E você sabe o que ele faz para mim de vez em quando? Quando é esse cara que me atende? Ele leva uma meia porção de batata. Ele fala assim, ó,
uma meia porção de batata aí pra você tirar gosto com a sua cerveja. Eu não peço a batata, ele não me cobra a batata e ele me dá a batata. Você acha que eu vou em outra lanchonete que o cara vai me cobrar a batata? Você está entendendo o que é relação? Ele não está me vendendo o hambúrguer, ele está me vendendo a relação. Eu chego lá e cumprimento ele como se fosse meu amigo. É empatia, é carisma, é relacionamento. É aquele amigo seu que você fala assim, cara, eu não posso sair hoje que eu tô sem grana. Bora lá, moço, eu pago a sua conta hoje. Mas vamos sair. É relacionamento. Entende? É você chegar no Natal e dar um ovo de Páscoa 0%, 0 calorias, 0 açúcar. Entendeu? É você chegar no dia de Páscoa. É chegar no aniversário da pessoa e lembrar e levar uma lembrança para ela. É isso, é relacionamento de professor com aluno. Se você criar isso, você tem um aluno fiel. Se você não criar isso, esse aluno não vai ser fiel. Então pensa você como cliente de qualquer loja, de qualquer estabelecimento, de qualquer restaurante. Quando você cria essa relação, você volta. Se você precisar falar de um restaurante, você lembra daquele restaurante. Se você precisar lembrar do cara que te serve a cerveja, você lembra daquele cara que te serve a cerveja. Entendeu? E assim vai. Um restaurante japonês que eu como aqui em Goiânia, de vez em quando a minha esposa quer, eu ligo lá e falo assim, alô, eu queria o pedido tal, tal e tal para buscar aí. Borginha, você? O cara já sabe o que eu peço. Já conhece a minha voz. Então, para que eu vou comprar a comida japonesa que ela gosta em um outro restaurante japonês que eu nem conheço o cara, nem conheço a pessoa que prepara, não conheço a higienização, relacionamento de cliente. Personal trainer é isso hoje, gente, relacionamento de cliente. A periodização faz parte, é uma parte importante de periodização, de relacionamento com o cliente. De você mostrar por que o seu valor, por que o plano que você está cobrando do seu aluno, 1.500 conto por mês, por que essas aulas, 3 vezes por semana, valem 1.500 contos por mês? Porque ela é organizada, ela é pensada, porque ela é organizada para aquele aluno, não é uma coisa, vou fazer aqui e ali. Tá entendendo? É isso que a gente tem que pensar nesse sentido. Aí eu acho que eu respondi bem o Vitor, né? Aí o Igor ficou mais ou menos assim, porque não é minha função ficar falando de anabolizantes, né? Então só dei um exemplo, né? Mas é isso, tá? Isso sim é empreender, viu, Igor? É empreender na relação, né? E é isso que a gente tem que ter. Se eu não tiver carisma, se eu não tiver todo esse processo, essa simpatia, essa preocupação, eu não consigo criar relacionamento com o meu aluno e o meu trabalho de personal ele vai ser fraco. Eu vou ser mais um personal, que nem olha para o celular para saber o treino do aluno, fica olhando para o celular para ver rede social, durante o tempo que o aluno está treinando, e o personal ele olha e fala assim, vem cá, agora nós vamos fazer... aquele ali, ó, tá vazio. A hora que você está chegando no aparelho, entra alguém. Não. Então vamos fazer aquele ali. Né? Aquele personal que vai tocando assim, desse jeito, sabe? Bom, tem um slidezinho aí que fala justamente de todas essas características que eu falei para vocês anteriormente, né? Volume sobre intensidade na fase básica, ênfase na preparação física, componentes gerais do treinamento, resistência, força, potência, flexibilidade, mobilidade. Prepara para o treino. Ele ainda não tem condição de competir. Se competir, corre riscos. Mas pode, não é o proibido. Se competir, corre riscos. E dura o dobro de tempo da fase específica. Fase específica, predomina a intensidade sobre o volume, tá bom? ênfase na preparação técnica e tática, na parte específica da modalidade, trabalho com alto grau de especialização de força, ou de resistência, ou de cardio, depende da modalidade. Prepara para a competição. Aí sim o cara apresenta a condição de competir. Tá? Então, essa é a... E o que eu faço então, né? Para que serve essa fase básica, né? É o que eu falei para vocês agora há pouco, mais um quadrinho aí, né, resumindo isso que eu falei para vocês. Serve para que a fase básica, Borginho? Para desenvolver condição física. Fase básica serve para treinar, melhorar condicionamento.
atingir condicionamento. Tá? A hora que eu atingir um condicionamento básico, melhorar minha condição física, eu vou para a específica. O que eu faço na específica? Obtenho a forma desejada. Ou obtenho a forma possível. Lógico, se eu estou com um cara com sobrepeso, ele não vai emagrecer tudo até terminar a fase específica. Então, o que eu tenho para esse período? Perder 20 quilos. Então, vamos perder 20 quilos. Tá, 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 tá. Borginho, não tá saindo sua voz aí não, Borginho. Oi, oi, eu de novo. Eu de novo no celular. Tá me enxergando? Tá me escutando? Agora sim, professor. Ah, tô cansado hoje nessa internet aqui, velho.
melhora, gente. O que eu faço? Deixa eu pôr um fone aqui para ver se melhora. Deixa eu ver se melhora. Peraí. Fone, vamos ver se melhora. Trem danado. Se hoje fosse sexta-feira, eu ia beber uma gelada. Só para desestressar. E agora, melhorou? Fala comigo. Melhorou. Parou de esfriar. Ó a cachaceira, ó. É quase sexta. Tá bom. Só para poder beber, né? Brincadeira. Bom, gente, então o Belmiro colocou esse, e aí no texto dele, depois vocês dão uma lida lá, ele cita um trabalho que foi publicado agora em 2020 que fala isso, a periodização não serve para nada, né? Basicamente. E aí um grupo com 43 pesquisadores de nome, tá? Entre eles Steven Fleck, tá? Entre eles o Bompa, mandaram uma carta, um comunicado à revista que fez a publicação do trabalho, dizendo das incoerências do trabalho, do nível do trabalho e tudo, né? Porque o cara estava puxando a atenção para o lado dele, né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto, tá? No que é realmente válido em um determinado momento ou outro. E cuidado com os extremos, tá? Cuidado com essa questão de extremismo das pessoas no ponto de falar as coisas, né? Presta, não serve para nada, serve para alguma coisa e tal. Cuidado com isso, tá bom? E aí, um período competitivo, né? Período competitivo, que seria isso que eu falei para vocês agora, né? Nesse exemplo que eu dei agora. O período competitivo, ele serve para manter, né? Para manter o que foi atingido anteriormente, né? Então, o cara atingiu um objetivo, o período competitivo serve para ir lá e estabilizar aquilo, né? Para ele manter aquilo que ele ganhou anteriormente, para que ele possa ter, então, resultado positivo nesse sentido. Acho que saiu até meu slide do lugar, né? Vamos lá, projetando o slide aqui de novo. Esse período, né, que é um período de manutenção, né, ele envolve todo o tempo que você precisa para se preparar, para afinar os aspectos, né, da competição. Tudo que você precisar afinar, definir, terminar de preparação física para manter sua forma no período que antecede ou que compõe as competições, é esse chamado período de competição. Então, no fisiculturismo, por exemplo, que é o que estava discutindo bastante nessa aula aqui, o período competitivo ele começa ali 3 semanas antes, né, que é onde o cara fala assim, não vou mais treinar para hipertrofia, 3, 4 semanas antes, não vou mais treinar para hipertrofia, agora eu vou carbar, vou ganhar o carbo total, vou hiperidratar, e aí na última semana, momentos antes de subir ao palco, né, o cara vai o quê? Desidratar, né, perder toda a água para que a pele possa então aderir à musculatura e o músculo sobressair para a avaliação dos árbitros, né? Então essas semanas que antecedem a competição, até o último dia da competição, é chamado de período competitivo, né? Terminou a competição, você não tem mais competição para participar, gente, daquele ponto ali para frente é transição, acabou o processo, ponto final, tá? Para alguns autores, a carga de trabalho ela é reduzida entre 20% e 30% nesse período de competição. Para esportes no geral, tá? Para esportes no geral, futebol, handebol e tal, cai ali cerca de 20% a 30%. Para o fisiculturismo, cai de 90% a 100% para até 30% a 40% da carga máxima de trabalho do indivíduo, da carga externa de trabalho do indivíduo, tá bom? E aí você só faz a parte técnica e tática, né? E o período de transição, pessoal. O período de transição é o período que você naturalmente vai ter perda, né, inevitável do processo. Não tem jeito, tá? Você vai ter que perder mesmo. Nesse momento não tem como você manter o trabalho em nível de competição. Então é perder mesmo, cai aí para quase nada, até nada de carga de treinamento. Tá? Então vai depender muito do que você quer fazer. Então posso fazer uma transição completamente passiva, em que o indivíduo não treina nada, tá? Não tem carga de treinamento, nem volume, nem intensidade, o cara não treina nada. E eu posso fazer uma transição chamada de transição ativa, né? Que é uma recuperação ativa do corpo do indivíduo. Eu vou fazer ela, por exemplo, se eu sou do fisiculturismo, eu vou fazer uma ação
Se eu sou da natação, eu vou fazer um crossfit. Se eu sou do crossfit, eu vou fazer sei lá, um pilates. Eu vou fazer alguma outra modalidade ou base de treinamento que trabalha o que eu trabalho na minha modalidade, mas com outro foco, com outra vertente. E dessa forma eu consigo atingir um equilíbrio. Então, eu mantenho o meu corpo ativo, mas eu trabalho com uma outra vertente. Né? Então, esse é um dos objetivos da fase, do período de transição, que não tem fase. Né? Então, o período de transição não tem fase, assim como o período de competição não tem fase. Tá? Então, é um período só que passa e pronto. Tá bom? E é para a gente recuperar mesmo o metabolismo nesse processo. Tá? Então, deixar aqui agora um slide aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo projetar a tela aqui agora. Está aí para você um quadrinho com o tempo destinado a cada período e a cada fase. Por macrociclo, o primeiro eu acho que é o anual, aí o outro é o semestral e depois o quadrimestral. Então tem os quadrinhos aí para você. E as fases, os períodos e fases que compõem cada um. Tá bom? É isso. Acho que é isso que a gente tinha para hoje. Tá? Aí, o que a gente viu até aqui de periodização, nessa conversa que eu achei bem produtiva, é as ondas grandes de um trabalho de periodização. Dentro da divisão da periodização entre períodos e fases, a gente viu o geral, o macrociclo. Tá? A onda grande, que representa o total, o global da carga de trabalho indivíduo. Né? Mas esse macrociclo é dividido em períodos e fases, que foi o que a gente viu hoje. Períodos e fases de divisão do macrociclo, de cada uma, qual é a característica de cada uma. Agora, na semana que vem, a gente vai ver microciclos, deixa eu olhar aqui, microciclos e os mesociclos. Acho que dá para fazer os dois na mesma aula. Tá? Microciclos são as ondas pequenas, ondas curtas de trabalho, que caracterizam as dinâmicas de carga de um período de 3 até 12 dias. A maioria dos autores trazem isso, de 3 até 12 dias. Então, normalmente a gente vai trabalhar com 7 para facilitar nosso entendimento, porque o nosso calendário é de semanal, 7 dias. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu vou te indicar trabalhar com 7, mas você pode fazer um trabalho com 3 ou com 12. Tá? E envolver quais os tipos de microciclos que a gente pode fazer. Eu vou fazer uma semana X, uma semana Y, uma semana W, por que eu faço essa, por que eu faço essa, por que eu faço essa, quando eu faço cada uma, qual que é o objetivo de cada semana dessa e tal. Aí eu vou dando um exemplo, já que está muita gente jogando aqui para musculação, eu vou dando um exemplo da musculação. Se alguém quiser jogar para o esporte, eu te explico como é que faz lá naquela modalidade. Se eu não entender da modalidade, eu vou falar assim, o que você faz lá? Aí você me explica e eu jogo aquilo que você faz lá na prática dentro da teoria aqui. Tá? E a semana que vem, acho que a gente consegue também fazer os mesociclos, que são as ondas médias, que são os períodos compreendidos da somatória dos microciclos, de 3 a 5 microciclos, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, você forma um mesociclo. Aí você tem um mesociclo X, mesociclo Y, mesociclo Z, para que fazer esse, para que fazer esse, para que fazer aquele, por quê, para quem, quando, tal, qual o objetivo de cada um deles. Bacana, todos. Então é isso aí, a gente começa na semana que vem essa parte explicando já os microciclos, tá bom? E a semana que vem eu falo sobre a VT. Aí só tem mais uma aula e a prova. A prova já está chegando, a prova de vocês já está pronta, já está no sistema e tal. Bom, é isso aí. Eu peço desculpas, pessoal, pela minha rede aqui. Eu tenho que dar uma vista aqui, o que é que está acontecendo. Por que caiu tanto que hoje atrapalhou demais desde manhã. Eu acho que pode ser a rede mesmo local que está fazendo isso. Desculpem ter terminado aqui com o celular balançando para lá e para cá, mas eu não estava pensando que o celular poderia ser usado para esse intuito.
Então, obrigado pela participação. Estou terminando mais cedo mesmo, tá? Terminando mais cedo mesmo. Isso eu já tinha organizado. A aula hoje ia ser mais curta, mas eu não quero começar a falar de microciclo, que eu vou gastar pelo menos uns 40 minutos para falar de microciclo. Eu não quero falar metade de microciclo e depois, na semana que vem, falar outra metade. Eu quero dar uma continuidade no raciocínio para que a gente possa fazer o microciclo e já montar os mesociclos da maneira prática, como a gente faz mesmo na prática dentro do treinamento. Tá certo? Eu não estou vendo os comentários aqui. Desculpa se alguém fez pergunta aí. Não vi. Tá chiando, tá chiando. A outra que é quase sexta. De boa, fim de semana. Bom, pessoal, é isso aí então, tá? Obrigado, juiz também, tá? Valeu, Thiago. Desculpa mais uma vez a bagunça aqui da aula, tá? Da conexão. Bom fim de semana para vocês. Boa sexta-feira. Bom fim de semana e até semana que vem. Obrigado, Gustavo. Qualquer coisa, manda um direct aí que a gente responde. Tchau, Cris. Valeu, Igor. Obrigadão, meu amigo. Valeu, Thiago. Boa aula, né, cara? É muita coisa, né? Tem mais coisa que eu queria ter falado, mas não ia dar tempo de falar tanta coisa. Então é punk, viu? Tem muito conteúdo. Vitória Feliz, você estava aí, eu não te vi. Boa noite. Obrigado Você não tá me pela vendo presença. todo dia, você não tá Bom me vendo. descanso. Você entra depois que eu já comecei a falar, não é? Aí não aparece pra mim aqui, cara. Próxima semana eu vou esperar você entrar para eu começar a aula. Ótimo, pode esperar, professor. Vai esperando, viu? Vai esperando que eu vou fazer isso. Boa noite, bom descanso aí. Boa noite, bom descanso. Valeu.